bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Por favor, abra sua Bíblia para lermos juntos Romanos capítulo 8, o 8º capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Vamos ler os versículos 28 e 29. Não vamos ler o versículo 30, porque não terminarei hoje o que eu quero falar sobre predestinação. Bem, vamos ler Romanos 8, versículos 28 e 29. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Estamos estudando a doutrina da predestinação e vamos investir um bom tempo nisso. Um dos meus pregadores favoritos é o talentoso Charles Spurgeon, da Inglaterra. Eu nunca o ouvi pessoalmente, mas li vários sermões dele. Durante anos, como um jovem pastor, eu me disciplinava para ler um sermão de Spurgeon a cada semana. E um desses sermões, intitulado Eleição, Spurgeon usou a palavra eleição e predestinação como sinônimos. Agora, sinceramente, neste ponto, eu não concordo com o que Spurgeon disse, porque creio que as doutrinas da predestinação e eleição não são a mesma coisa, não são sinônimos nas Escrituras. O verbo predestinar é a tradução da palavra grega pro-orizo, e da qual nós temos duas palavras, o pró, que significa de antemão, e o orizo, que significa determinar ou definir uma fronteira, um limite. Se você escreve a palavra orizo e acrescentar NTE, então você tem a palavra horizonte. Agora você sabe o que é o horizonte. É a linha mais distante que você pode ver, onde a terra e o céu se encontram. É o mais distante que seus olhos podem ver. Você não pode ver além dessa linha, além do horizonte. Algumas vezes a palavra pro-orizo é traduzida como pré-determinado. Portanto, a palavra predestinado e pré-ordenado podem ser utilizadas indistintamente. Nós dizemos que a morte de Cristo foi pré-ordenada antes da fundação do mundo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, que significa que Cristo veio ao mundo para morrer. Este foi o propósito que havia sido pré-determinado para ele. Atos 2, 23 diz: A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Vemos que o Calvário foi o propósito da encarnação, foi o propósito da vinda de Cristo a este mundo. Jesus Cristo foi predestinado ou pré-ordenado a morrer nas mãos dos pecadores. A palavra eleito vem do grego elektros, que significa escolher. Portanto, é um erro considerar as palavras predestinação e eleição como sinônimos. Ambos os termos estão relacionados, mas não são a mesma coisa. É errado usar a palavra eleição e predestinação como sinônimos. Agora quero dar uma definição da palavra predestinação. Lembre-se que estamos considerando o que diz Romanos 8, versículos 28 e 29. Vamos ler mais uma vez. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Bem, vamos dar a definição da palavra predestinação. Para defini-la, tenho em mente a palavra como ela é usada na Bíblia em relação aos filhos de Deus. É o propósito incondicional e absoluto de Deus, independente de qualquer esforço feito pela pessoa. A predestinação é o ato soberano de Deus pelo qual ele estabeleceu um propósito para todo crente em Cristo. Em Efésios capítulo 1, versículo 11, Paulo escreveu: Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. A palavra predestinados refere-se apenas aos crentes e de maneira nenhuma se refere aos incrédulos. E nesta passagem diz que nós, os cristãos, fomos predestinados. Temos a certeza de uma herança predestinada por Deus.
Portanto, repito, amados, a palavra predestinado aqui não tem nada a ver com os incrédulos. O propósito que Deus predestinou é somente para os seus filhos. A epístola aos Efésios é escrita para os santos em Éfeso. Efésios 1, versículo 1 diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Aqui não inclui aqueles que não são salvos. Se você deixar de ver este fato claramente estabelecido na Bíblia, você não poderá encontrar o significado da palavra predestinação. Esta palavra não se refere a pessoas que não foram salvas. Sempre está relacionada aos crentes. Deus predestinou os crentes para algo. Deus estabeleceu um propósito para o crente. Qual é essa herança a qual os cristãos foram predestinados? Essa é a pergunta. A resposta está em Efésios, capítulo 1, versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção para Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Paulo está falando de quem aqui? Vamos voltar a Efésios 1:1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus aos santos. Ele está escrevendo para os crentes, para os santos. Efésios 1:5, e nos predestinou para filhos de adoção. Observe Efésios 1:5 cuidadosamente e responda a seguinte pergunta: quem são os predestinados? A resposta é muito clara. Volte para o início do versículo. Tendo sido predestinados, ou seja, nós. Agora responda outra pergunta. Nos predestinou. Neste versículo se refere a quem? A resposta está em Efésios 1, versículo 1, ou seja, os santos. Esta passagem não diz que os incrédulos foram predestinados para algo. Ensina que Deus nos predestinou, nós, os santos, seus filhos. Para o que fomos predestinados? Bem, versículo 5 dá a resposta, em parte. Ele nos predestinou para a adoção. Duas doutrinas são mencionadas aqui neste versículo: predestinação e adoção. Agora não vamos compreender a doutrina da predestinação a menos que saibamos algo sobre o significado da palavra adoção. A pergunta agora é: o que significa adoção? Efésios 1, versículo 5 diz que fomos predestinados para sermos filhos da adoção. E o que é adoção? Bem, não é regeneração, não é o novo nascimento. Alguns professores da Bíblia dizem que a adoção na família de Deus se realiza através da fé, em João 1,12. Agora, na minha opinião, é incorreto dizer que somos adotados na família de Deus. E João 1,12 não está ensinando sobre a adoção. Nós nascemos na família de Deus. Não somos adotados por ela. Nós não somos filhos de Deus por adoção, mas pela regeneração. Jesus disse em João 3,7, necessário vos é nascer de novo. Aqui se refere ao novo nascimento. Em Tito 3, versículo 5, é chamado de regeneração. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Isto é precisamente o que é ensinado em João 1,12 e 13. É incorreto ler a adoção em passagens que ensinam a regeneração. A regeneração é o início da nossa vida com Cristo, a nossa nova vida. A adoção é o propósito desta nova vida. A palavra grega para adoção é composta de duas palavras. Uma significa filho e a outra colocar. Portanto, a adoção significa colocar como filho. É o aperfeiçoamento do Filho de Deus. O aperfeiçoamento é o propósito para o qual toda pessoa salva foi predestinada. A palavra adoção é usada somente pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento. Por exemplo, em Romanos 8:23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Aqui a nossa adoção é futura. É por isso que a esperamos. Se a tivéssemos agora, não a estaríamos esperando. A adoção é comparada com a fase final da nossa redenção, principalmente com a redenção do nosso corpo. Isso acontecerá quando Cristo voltar e transformar o nosso corpo vil em glorioso como o dele. Filipenses 3:21. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52 diz: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta.
porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Vemos que a redenção final do nosso corpo é essencialmente uma parte da nossa adoção. O céu é o futuro lar do cristão, mas esses corpos débeis em que vivemos na terra nunca poderão entrar no céu. Neste corpo mortal, somos filhos imperfeitos, mas na hora de nossa adoção seremos filhos perfeitos, semelhantes ao Filho de Deus. Em 1 João, capítulo 3, versículo 2, diz que seremos semelhantes a Ele. Nossos corpos agora não são diferentes dos corpos daqueles que não são salvos. Somente quando nossos corpos mortais forem glorificados na vinda de Cristo, possuiremos tudo o que é nosso por meio da adoção. Nossa adoção inclui um corpo glorificado como Cristo e, portanto, esperamos a sua vinda, quando seremos apresentados diante dos anjos e dos homens como filhos perfeitos de Deus. A palavra adoção é usada somente por Paulo em Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Neste versículo são mencionados dois espíritos, o espírito de escravidão e o espírito de adoção. Antes de nascermos de novo, Satanás era o nosso dono e nós éramos seus escravos, mas quando fomos salvos, o Espírito Santo veio morar em nós, e este é o espírito de adoção, cuja presença é a garantia de que um dia vamos alcançar o propósito da adoção para o qual fomos predestinados, de acordo com Efésios 1:5. O espírito de adoção nos torna conscientes de nosso relacionamento com Deus e também nos assegura a nossa qualidade de filhos. A palavra adoção aparece novamente na Epístola aos Romanos, capítulo 9, versículo 4, onde ela se refere aos judeus. Esta passagem ensina a adoção de Israel por Deus. A adoção dos crentes nesta dispensação da graça não deixa de lado a aliança abraâmica e davídica. Deus escolheu Israel dentre os povos do mundo. A adoção de Israel, assim como a dos crentes, sob a graça, é segundo o decreto de Deus, e em ambos os casos é futura. A adoção de Israel não é individual, mas sim de toda a nação. Israel foi o primeiro povo ao qual Deus estabeleceu o propósito de adoção. Em Êxodo capítulo 4, versículo 22 diz: Assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. A rejeição do Messias por parte de Israel os separou do favor e da bênção de Deus temporariamente. A sua cegueira e rejeição são apenas por um tempo. Por quanto tempo? Bom, de acordo com Romanos 11:25, Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse à plenitude dos gentios. Vamos voltar para Romanos 8, versículos 29 e 30. Porque os que dantes conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Aqui Paulo está falando somente para os crentes. Por favor, observe isso. Vamos voltar ao versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nos versículos 29 e 30, Paulo não está falando de pessoas que não foram salvas. Ele está falando aos redimidos, somente aos crentes. Ele diz que nós, os crentes em Cristo, fomos predestinados para sermos conformes à imagem de seu Filho. Esses versículos estão ensinando a mesma verdade que ensina Efésios 1:5. A adoção do cristão é para ser conforme a imagem do Filho de Deus. Ambas as frases significam a mesma coisa. Este é o propósito para o qual cada pessoa salva foi predestinada. A Bíblia não declara que somos predestinados para um lugar, isto é, para o céu. A Bíblia não diz que alguns são predestinados para o inferno. Agora, é verdade que todos os que são salvos estarão no céu, mas o céu não é o propósito para o qual fomos predestinados. Fomos predestinados a um estado, ou a uma condição chamada adoção, para sermos semelhantes a Jesus Cristo, a redenção do corpo. Sim, amado, seremos semelhantes a Ele. E é para esse glorioso propósito que todo filho de Deus foi predestinado. É um ensinamento errôneo dizer que a predestinação se aplica para os não crentes. Em nenhum lugar da Bíblia diz que Deus predestinou pessoas para o inferno.
Conheço pessoas que acreditam nisto, mas eles estão completamente errados. Você não vai encontrar esse ensino na Bíblia. Anos atrás, um homem discutiu essas questões comigo. Ele tinha 64 anos e eu era um membro ativo de sua igreja. Quando perguntei se ele era salvo, ele respondeu dizendo que ele nunca se preocupou sobre a salvação e a eternidade. Ele disse que se Deus o predestinou para ser salvo e ir para o céu, então assim seria. Mas se Deus o tivesse predestinado a ir para o inferno, nada que ele cresce mudaria o decreto de Deus. Amigo, este homem estava preso a uma teologia feita pelo homem, sem qualquer base bíblica. Isso não é ensinado na Bíblia. Esse tipo de heresia é perigosa e não tem base bíblica. Deus não predestina pessoas para o céu ou para o inferno. Deus predestinou todas as pessoas salvas para a adoção, Efésios 1:5, que é conformar-se com Cristo, Romanos 8, 28 e 29, que vai acontecer quando o nosso corpo for redimido, Romanos 8, 23, quando Cristo vier para nos levar com ele, João 3:2. Deixe, portanto, a doutrina da predestinação onde Deus a colocou. Agora deixe-me dizer algo sobre a predestinação em relação ao conhecimento prévio. Observe o versículo 29 novamente. A propósito, vamos repetir estes versículos 28 e 29 novamente. Esta é a chave para memorizar. Lembre-se. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que a Bíblia ensina sobre a predestinação não entra em conflito com o que ela ensina sobre a presciência de Deus. É verdade que todos os eventos futuros são conhecidos por Deus. Um atributo essencial da divindade é a onisciência, todo o conhecimento, mas a presciência de Deus de todos os eventos futuros não determinam esses eventos. Um homem escreveu um livro sobre predestinação que tem algumas coisas boas. Ele disse que a história em todos os detalhes, até mesmo no menor deles, nada mais é que a revelação dos propósitos eternos de Deus. Seus decretos não são feitos à medida que surge a emergência, mas todos são parte de um plano abrangente e não devemos nunca pensar que Deus vai fazer algo de repente, algo que ele não tenha pensado de antemão. Eu concordo com esta afirmação, mas eu discordo quando o autor diz que até mesmo os atos pecaminosos do homem estão incluídos neste plano. Amado, dizer que os planos e decretos de Deus incluem o comportamento pecaminoso, a meu ver, é uma blasfêmia. O comportamento pecaminoso do homem não tem nada a ver com a doutrina da predestinação. Eu tenho um amigo querido e irmão em Cristo, pastor, que ensinava a sua congregação que todas as experiências pessoais do homem, incluindo seus atos pecaminosos, estavam predestinados por Deus. Meu amigo, Deus nunca predestinou seu ou meu comportamento ímpio. Isso seria fazer de Deus o autor de todo o mal e, portanto, seria uma blasfêmia contra o seu nome. Eu não vou negar a presciência de Deus porque é uma preciosa doutrina nas Escrituras, mas eu não vou blasfemar contra Deus acusando-o pelo meu comportamento pecaminoso. Certamente Deus sabia de antemão todo o pensamento pecaminoso, cada palavra e cada pecado que eu cometeria, mas a presciência de Deus não determina os meus pecados. Crer na presciência de Deus não significa aceitar a conclusão de que Deus planejou e ordenou a maldade e a imoralidade. Tiago 1, 13 e 14 diz: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Deus é muito cuidadoso em guardar seu caráter contra a mera sugestão de pecado. E, amado, é melhor que eu e você também sejamos cuidadosos nisso. Bom, voltaremos a este ponto em nosso próximo estudo e assim vamos concluir com a doutrina da predestinação. Obrigado por ouvir o estudo de hoje. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.